Tudo bem? O Segundo Império Babilônico, aula de Geografia e História Bíblica. O poder da Babilônia ele vai renascer com a destruição dos assírios pelos medos. Os assírios, após invadirem a Babilônia, eles vão colocar uma servidão, eles vão estabelecer um domínio compulsório, um domínio pela força, e não vai deixar com que a Babilônia venha se expandir, com que a Babilônia venha crescer. Isso irá provocar, a ruína da Babilônia. Contudo, quando os medos destroem os assírios, automaticamente esse império antigo que tinha sido totalmente destruído pela Síria vai fazer com que ele renasça, porque eles encontram uma maior liberdade e a chance de reconstruir. Então o povo que é oriundo da margem do Mar Cáspio, que são os medos, acaba por fim ajudando de maneira contundente a esses povos a se erguerem. Então, mediante a isso, os caldeus eles se tornam aliados dos medos para que possam recuperar o domínio da Babilônia, aonde estavam na mão dos seus algozes. Então, em 614 a.C., vai nascer o período do Segundo Império Babilônico, com o pai de Nabucodonosor, que é Nabopolassar. Ele vai fundar esta dinastia, aonde acaba reinando durante um período com um processo de uma política de expansão e de solidificação do seu império. Após a sua morte, vai assumir o trono o seu filho, isso em 604 a.C. Ele assume o trono do seu pai. Nabucodonosor assume o trono que foi do seu pai e vai tornar-se o principal soberano desta dinastia e vai levar a Babilônia ao título de Rainha da Ásia. Ele era um líder militar habilidoso e cruel, aonde invadia os povos, colocava esses povos dentro de um regime de escravidão, sequestrava os bens desses povos e não deixava com que esses povos pudessem criar uma força para poder restringir esse império no futuro. Ele aniquila por completo os fenícios e vai obter a hegemonia do Oriente Médio. Todavia, o Império Antigo do Egito, ainda com uma força recorrente, vai resistir de maneira bem clara a esse domínio de Nabucodonosor, e então ele não consegue dominar o Egito durante um período. Na segunda metade do século VI a.C., ele vai conquistar Jerusalém e vai realizar a primeira deportação dos judeus para a Mesopotâmia. Esse período ele fica conhecido dentro da história bíblica como cativeiro babilônico, aonde o povo vai sofrer, onde vários livros, vários poetas e profetas começam a escrever sobre o cativeiro babilônico. Nabucodonosor ele vai morrer ele vai morrer após 42 anos de poder. Mediante a esse reino, a sua morte vai entrar em declínio. E em 539 a.C., a Babilônia ela passa a ser conquistada por Ciro, rei dos persas. Ele vai ter uma aliança com os demais dominantes, entre comerciantes e sacerdotes, que passam a aceitar a dominação estrangeira
mediante a manutenção dos seus privilégios. É um acordo entre classes dominantes e assim ele tenta manter, né, a hegemonia do seu poder através de um tratado político. Agora iremos ver o Império Persa. Entre 612 a.C. e 550 a.C., a região que hoje se situa o Irã, ela foi dominada pelos medos. E esse povo, ele divide esse território durante vários séculos com outros povos, que é os persas. Então, por isso que geralmente acaba falando dos medos e dos persas, une-se esses dois povos, fala medo-persa. Às vezes você não vai encontrar Império Persa ou Império Medo, vai encontrar Império Medo-Persa. Essa unificação política do Planalto iraniano e a criação do Império Persa foi obra do Ciro, que era rei da Pérsia, porque ele sabia que unicamente com o seu povo eles não iriam conseguir manter a hegemonia daquela região. Então havia uma plena necessidade de encontrar alianças. Ele faz essa aliança mais próxima com os medos, que ali necessitavam também de uma salvaguarda mediante aos poderes que estavam surgindo naquela localidade. Em seu reinado, provocou uma total, né, restauração da economia, da unidade econômica no seu império. Ele vai tratar os povos, que era submetido a ele com extrema benevolência. Ele vai deixar os seus usos, os seus costumes, línguas, tradições, religiões. Ciro, então, ele deixa com que tudo isso acabe sendo respeitado e faz com que esse povo, então, possa viver bem nesse império. Ele foi visto, até mesmo dentro das escrituras sagradas, como servo do Deus Altíssimo. Mas como que surge esse povo? A leste da Mesopotâmia, nas terras elevadas do Planalto iraniano, viviam os medos e persas, povos de origem indo-europeia, que desenvolveram uma intensa atividade pastoril. Devido ali naquele local não existia uma quantidade de recursos naturais naqueles rios que passavam em torno da Mesopotâmia, que era o rio Tigre e o rio Eufrates. No início, houve a predominância dos medos sobre os persas. Quando Seacheres construiu o poderoso reinado, ele então estabeleceu um domínio absoluto sobre os persas. Contudo, após o declínio da hegemonia meda, Ciro, que era o rei dos persas, uniu os povos e fundou o Império Persa, procurando achar através da política. Ciro, ele era um imperador, um rei com habilidades políticas muito fortes para a sua época, num período onde as pessoas tentavam governar pela espada. Ciro governou não só pela espada, mas também através de alianças e de palavras políticas com as outras pessoas. Isso fez uma grande diferença no Império Persa. E no Império Persa, então, ele vai se tornar, então, o maior império que foi organizado na Ásia Ocidental. Esse império ele vai desaparecer por completo com a investida de Alexandre o Grande, que vai nos colocar num outro período da história, que é exatamente a expansão da Macedônia. Então, em 522 a.C., Dario I subiu ao poder
Com ele, o Império Persa atingiu o seu apogeu. E, mediante a isso, ele acaba se estendendo em direção a Trácias, que fica na Europa, até chegar à Ásia Central. Ele, com isso, Dario vai se colocar na posição de semidivino, de um filho do Deus Todo-Poderoso. Isso era muito comum nos imperadores antigos. Então, encerramos aqui o segundo vídeo, já estamos nos caminhando para o terceiro.